E aí, tudo bem? Já parou para pensar se alguns dos textos mais antigos do mundo, sabe, escritos em épocas e por pessoas completamente diferentes, pudessem na verdade formar um único mapa, quase como um guia para a vida? Pois é essa ideia fascinante que a gente vai explorar hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Em algum momento, todo mundo se faz essa pergunta. Com tantos caminhos, tantas decisões, tanta incerteza, como é que a gente acha a direção certa? E mais do que isso, como saber não só para onde ir, mas por quê? A resposta que a gente vai investigar hoje vem de uma combinação que, olha, parece bem improvável. Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios. Se você olhar para eles separados, são textos super distintos, mas juntos. Parece que eles montam um verdadeiro kit de navegação e surpreendentemente coeso para essa jornada da vida. Então, vamos lá. A primeira parte do nosso mapa vem de Gênesis, e ele nos apresenta uma ideia bem poderosa, a de que a nossa rota não começa do zero. Ela é, em grande parte, um legado, um caminho que já foi traçado por quem veio antes da gente. E quando a gente fala de legado aqui, não é sobre herança material, tá? Estamos falando de diretrizes, de bênçãos, de promessas, coisas que modam a identidade e o propósito de uma comunidade inteira. As palavras de Jacó para os seus filhos em Gênesis, por exemplo, não eram só desejos de boa sorte, eram declarações que estavam literalmente fundando um futuro. E a gente vê isso acontecendo na prática de forma muito clara. Jacó estabelece um destino específico para cada filho e neto. Para Judá, ele entrega a liderança, para José a força e a prosperidade. Cada bênção vai desenhando uma parte do mapa coletivo, definindo uma rota bem clara para as futuras gerações. Agora, vamos para a segunda ferramenta do nosso mapa. Ter uma rota definida pelo legado é super importante, mas o livro de Mateus vem com um alerta. Só isso não é suficiente. A gente precisa da capacidade de enxergar além da superfície. A cena em Mateus é clássica. Os discípulos estão totalmente focados num problema imediato, super tangível, a falta de pão. Mas Jesus está tentando direcionar o olhar deles para um perigo muito mais sutil, invisível, algo que estava passando completamente despercebido. Então, de um lado, você tem os fariseus pedindo um sinal espetacular no céu, uma prova externa, óbvia, um show. Do outro, Jesus aponta para o fermento, ou seja, os ensinamentos e as influências sutis que corrompem por dentro. O perigo real não era o trovão que todo mundo podia ver, mas a infiltração silenciosa. Então, é isso. A segunda ferramenta de navegação é o discernimento. É a nossa bússola interna, sabe? Aquela que nos ajuda a ler o terreno e a identificar as correntes ocultas que podem nos desviar do curso, mesmo quando tudo na superfície parece estar perfeitamente normal. Ok, então já temos um legado como rota e o discernimento como bússola. Mas, e quando a tempestade chega? O que é que nos mantém instáveis? O Salmo 20 nos dá a terceira peça do mapa, falando sobre a verdadeira fonte de estabilidade. Esse versículo aqui é a chave de tudo. Ele coloca a gente diante de uma escolha fundamental. Onde depositamos a nossa segurança? Na nossa própria força, nos nossos recursos ou em algo que vai além de nós mesmos? O contraste aqui é muito poderoso. Carros e cavalos representam tudo aquilo que é visível, que dá para medir e que, no fim das contas, é falível. Poder militar, economia forte, tecnologia, mas o Salmo propõe que a verdadeira estabilidade de um povo vem de uma confiança compartilhada em algo fundamental e invisível. E é assim que essa confiança coletiva se torna a âncora do nosso mapa. É o que dá a uma comunidade e aos seus líderes a resiliência para não desmoronar sob pressão. Não vem da força bruta, mas de uma convicção mútua e muito profunda. E isso nos leva à parte final, e talvez a mais pessoal, do nosso mapa. Provérbios traz a discussão para o nível individual, focando nas disciplinas do dia a dia que, no fim das contas, nos mantém no caminho certo. O ponto crucial aqui é este. A direção da nossa vida externa é um reflexo direto do nosso estado interno. A fonte de tudo, o coração, como o texto chama, precisa ser guardado acima de qualquer outra coisa. E o legal de Provérbios é que isso não fica só na teoria, sabe? Ele nos dá um guia prático, um passo a passo. Começa com ouvir ativamente, depois internalizar o que foi aprendido, manter o foco, avaliar cada passo e, por fim, caminhar com integridade. É a disciplina pessoal em ação. Certo, então agora a gente tem essas 4 peças. Como é que elas se encaixam? Vamos juntar tudo e ver o mapa completo que elas formam.
A grande sacada é que esses elementos não funcionam sozinhos, eles são interdependentes. O legado nos dá um ponto de partida, o discernimento nos ajuda a navegar pelos perigos do caminho, a confiança nos dá estabilidade e a disciplina pessoal garante que a gente permaneça no curso. E assim o mapa se completa. Gênesis nos oferece o legado, o ponto de partida. Mateus nos entrega o discernimento, a bússola para ler o terreno. Salmos é a confiança, a nossa âncora de estabilidade. E Provérbios nos dá a disciplina, as regras de navegação pessoal. Juntos, eles formam um sistema de orientação completo. E para fechar, fica a reflexão. Se a gente olhar para o mundo, para as nossas comunidades e para a nossa própria vida, qual dessas ferramentas parece ser a mais necessária hoje em dia? O senso de legado? A clareza do discernimento? A base da confiança? Ou a firmeza da disciplina? A resposta talvez nos mostre exatamente por onde precisamos começar a navegar. Obrigado por acompanhar esta análise.